em novos rumos pelo espírito de Viana de Carvalho. A missão cumprida de Allan Kardec. A estreita passagem Saint-Anne, no bairro da Ópera, estava dominada pelas vozes de vendedores e de interessados em compras, enquanto sopravam os últimos ventos frios do inverno que partia. No pequeno e modesto apartamento, no primeiro andar, sobre a livraria espírita, Allan Kardec arrumava papéis e documentos desde que estava de mudança para a casa própria na Ville Ségur, no bairro dos Inválidos. Os tapetes estavam enrolados e alguns móveis se encontravam fora do lugar. Essa desarrumação própria das mudanças de residências. A suave e doce Gabi encontrava-se realizando as compras matinais e a empregada cuidava das suas atividades habituais. Era um dia como qualquer outro, sem nenhuma exaltação emocional. É verdade que o nobre codificador do Espiritismo, desde algum tempo, apresentava ligeira indisposição cardiovascular de tal ordem que o seu benfeitor espiritual, o Dr. Demireux, advertia-o para que cuidasse de algum repouso ante o excesso de trabalho. Inevitavelmente, o volume de correspondências que lhe chegavam de diversos países e de toda a França ultrapassava as possibilidades de atendimento, apesar da ajuda eficaz de Amélie no seu papel de esposa e de secretária improvisada. O cansaço advindo das noites mal dormidas e dos difíceis e pesados quão complexos compromissos para preservar a dignidade financeira abatiam a organização fisiológica do missionário. Ele compreendera, porém, que a divina ajuda nunca lhe faltava. No entanto, as lutas morais eram igualmente desafiadoras. Calúnias, ironias perversas eram assacadas contra o espiritismo e especialmente a mediunidade. Em consequência, ele não era poupado. Sempre sereno e lúcido, ele atendia a todas as provações dos inimigos gratuitos sem perder a benevolência. Entretanto, acumulavam-se as emoções e desgastavam-se as energias sem que o apóstolo se permitisse repouso mesmo quando vencido pelo abatimento. Ele enfrentara perseguições soezes de fora, daqueles que o não conheciam, mas também de muitos que lhe se acercavam com interesses inomináveis. E quando não conseguiam ser atendidos nos seus caprichos subalternos, acusavam-no, negavam-lhe amizade e lealdade. Alguns companheiros da Société nem sequer correspondiam com a cota que deviam para o aluguel da sala de reuniões em Palais Royal. As viagens, com as dificuldades compreensíveis na época, exauriram-no, mas ele estava sempre disposto a atender os convites dos países francófonos e das cidades francesas que lhe eram propostos. O movimento espírita expandia-se, embora na revista espírita o grande mensário que atualizava as conquistas espirituais, muitas questões necessitavam de sua palavra e presença, especialmente as sessões práticas e a seriedade de que se deveriam revestir. Nada obstante, a extraordinária filosofia de O Livro dos Espíritos, ele sempre se fixava na ação moral recomendada pelos mentores, especialmente a caridade. Seu verbo eloquente e seguro era uma tônica e um bálsamo sobre as feridas morais de todos os que buscavam rogando orientação e socorro. Mas a revolução cultural e a oportunidade para demonstrar a imortalidade do espírito
assim como a reencarnação, fascinavam-no pelos notáveis recursos de lógica e ética universal derivadas do amor de Deus. Ele havia dado toda a existência quando percebeu o significado altruísta e superior das mesas girantes, entregando-se totalmente ao dever de iluminar a humanidade, para cujo mistério fora chamado diretamente pelo Espírito de Verdade. Milhares de vidas abandonaram o materialismo e a crueldade trocadas pela Revolução Espírita. A esperança que havia desaparecido dos sentimentos de incontáveis criaturas retornava ao tomar-se conhecimento da continuidade da vida, ao túmulo e das infinitas impossibilidades de progredir e de ser feliz através das existências sucessivas. O nada, que embala muitas mentes encharcadas de ceptismo, diluía-se diante dos fatos que demonstravam a existência de Deus e a indestrutibilidade da vida. Mas todos esses tesouros não lhe bastavam. Ao construir a futura residência em Villers-Ségur, ele pensava em acolher pessoas idosas que suas famílias desesperavam pelo fato de eles serem espíritas, dedicando-se ao bem e à caridade. Fazia pouco tempo publicara a Gênese, essa magistral obra que completa a codificação do Espiritismo, e temas de alta significação foram tratados com firmeza, enfrentando a ignorância e as superstições. A empregada pôs-se a gritar, e o amigo de muitas horas, Alexandre Delane, que se encontrava embaixo na livraria, subiu a escada caracol e encontrou-o tombado. Aplicou-lhe um passe. Era tarde. A ave de luz acendera os rumos da imortalidade. Allan Kardec estava desencarnado. A codificação espírita estava realizada e ficaria para enfrentar o mundo de preconceitos e de presunção com as orientações seguras para a felicidade total a que se pode aspirar. Era o dia 31 de março de 1869, mais ou menos às 11 horas. A missão fora cumprida. Um ciclo havia sido brilhantemente encerrado e outro se iniciava. Consolador ficaria na terra para sempre e a criatura humana jamais padeceria de orfandade. Cumprindo a promessa de Jesus, antecipar-se-iam os tempos mediante as revelações dos espíritos condutores do planeta, e o mundo de regeneração iniciava-se para o futuro feliz da humanidade. Espírito Viana de Carvalho, em Novos Rumos.